E o Eduardo Oineg está conosco. O Eduardo Oineg tem demonstrado nos artigos que escreve para a imprensa, né? Ele é um profissional multifacetado, faz rádio, faz TV, imprensa, né? Revistas. E ele, recentemente, num artigo para a revista Exame, falou sobre a insegurança jurídica. Esse é um ponto que vai ser difícil de vencer, não, Oineg? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. É inacreditável como a gente tem uma adoração por viver num país instável juridicamente. A gente já venceu a insegurança econômica, porque a gente tinha inflação e não tem mais. A gente já venceu a insegurança política, considerando que a gente viveu regime de exceção e não tem mais, a gente tem uma democracia. Agora, a insegurança jurídica é uma loucura. Pega um caso, Zé Paulo, está nos jornais de hoje, nos últimos dias, a Prefeitura de São Paulo está tentando fazer obras no centro da cidade. E aí começam a vir liminares, decisões judiciais, como se a Prefeitura não tivesse tomado nenhuma providência razoável antes de iniciar a obra. E são obras importantes, obras no Lago do Aroche, obras no Anhangabaú, obras. Aí manda parar a obra, para a obra. Quem é que paga essa conta de parar a obra? O prefeito Bruno Covas? Não vai mudar nada na vida dele, mas muda tudo na nossa vida. Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, 16 anos para concluir um terminal de 8 milhões de passageiros. Vou dar um exemplo extremo. Em Pequim, fizeram um terminal com 72 milhões de passageiros em 5 anos. Claro, lá eles não querem nem saber, não existe nem estabilidade, nem instabilidade, nem regra jurídica, nem nada. Vai lá, passa a máquina e manda bala. Mas aqui no Brasil, você assina um contrato, Zé Paulo, e ele não vale. Ele não vale. O governo do Rio Grande do Sul, o governo do Rio de Janeiro assinaram contratos com o governo federal se comprometendo a pagar pelas dívidas que foram roladas. No primeiro pagamento entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e conseguiram uma liminar. Conseguiram uma liminar de ministros do Supremo Tribunal Federal para não pagar. E nós temos no Brasil um negócio horroroso, que é esse ativismo. Eu chamo de direito de búzios. Búzios. Joga os búzios. Eu interpreto a Constituição. A Constituição é o que eu quiser que seja. A Constituição é uma obra viva. E quem dá vida à Constituição sou eu. Por quê? Eu sou contra esse direito positivista. Essa coisa de que o que está escrito impõe as regras sobre nós. Então, um juiz de primeira instância da Bahia, a gente conversou sobre isso na segunda-feira, deu uma canetada dizendo que o presidente da República e o filho dele tem que explicar por que o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador em Washington. Nós podemos ter opinião sobre isso, podemos ser a favor, podemos ser contra. Quem tem que resolver isso é a classe política. Então o Poder Judiciário está subordinando os eleitos e a democracia está ficando debaixo da toga. A toga não pode mandar na democracia. O voto tem que valer mais. O Poder Judiciário tem que ser um poder conservador para manter aquilo que está escrito e não para criar vida segundo a cabeça de cada um, segundo o Luiz Roberto Barroso e todos aqueles que pensam como ele, como esse juiz da Bahia. Então nós estamos num momento muito delicado do ponto de vista da insegurança que atrapalha os negócios, atrapalha o agronegócio, atrapalha as mudanças, a infraestrutura. Eles não estão nem aí. Sabe por que eles não estão nem aí? O saláriozinho deles cai no dia certo. A aposentadoria deles cai no dia certo. Eles não têm compromisso com o progresso. Eles não são cobrados. O Ministério Público não responde por nada. E se você disser que o Ministério Público tem que responder por alguma coisa, como o Congresso Nacional está acovardado, já falam assim, querem calar o Ministério Público. Querem como é que é? A lei da mordaça, querem acabar com a Lava Jato. E aí vem com esse besterol. Todo mundo tem que ter responsabilidade. O policial tem que ter responsabilidade, não pode puxar a arma e atirar na cabeça de qualquer um. O médico tem que ter responsabilidade e é cobrado. O professor, o jornalista, o bombeiro, o engenheiro. Agora o Ministério Público faz o que quer nesse país. O juiz faz o que quer nesse país, decide como quer e não é punido. Isso atrapalha os negócios, se chama insegurança jurídica. Um último exemplo, Zé Paulo,
Olha que coisa louca, tem uma discussão que está no CARF, aquele conselho para onde vão as discussões depois que a Receita resolve brigar com o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, antes de ir para a Justiça. A Nivea, todo mundo já ouviu falar da Nivea, tem um produto que ela classificou como desodorante. IPI 7%. A Receita disse, não, é hidratante. IPI 22%. Foi parar na Justiça, foi parar no CARF. Uma briga, não resolveu. Então a Nivea produziu um negócio que a gente vai ter que... O CARF está se reunindo para saber se é mais hidratante do que desodorante ou se é mais desodorante do que hidratante. A dúvida deveria ser, né, Werneck? Passo no sovaco ou no rosto, né? Passa no sovaco ou no rosto. Resolve isso fácil, né? A gente resolve isso num rápido teste aqui. Mas é uma loucura, porque significa o seguinte... Primeiro que fica parecendo que a Nivea está querendo dar um tombo na Receita. Segundo, fica uma discussão bizarra e isso é insegurança, porque você vai lá e decide que é desodorante, 7% de IPI, recolhe o 7% de IPI, toma um toco da Receita e assim vai. E assim vai. A Crocs teve um problema. A Crocs, aquela sandália Crocs, aquilo ali é um sapato de plástico ou é uma sandália? Pronto. Virou uma confusão dos diabos porque também o IPI é diferente. Sabe qual é a chance de um empresário que tem uma carteira de produtos grande acertar todos os IPIs? É zero, a não ser que ele sempre opte pelo IPI mais alto. Só que ele tem que se proteger, ele não pode optar pelo IPI mais alto sempre. É uma loucura isso. Isso é insegurança jurídica, Zé Paulo. Nós temos que acabar com isso. Não é a reforma tributária que vai acabar com isso. Isso é uma cultura. O juiz brasileiro acha que é assim que deve ser a vida, porque ele é poderoso. Está aí, Largo do Aroche, Largo do Anhangabaú, parados. A obra está um horror. Olha a primeira página dos jornais, um lamaçal lá, porque o juiz falou, não quero. Não dá, né? Sim, mas acho que foi o Ministério Público, mais uma vez, né, que intercedeu aí para essa decisão. Claro, a obra mais cara é a obra parada. Será que ninguém se toca disso? Não tem preço para eles, Zé Paulo. É cara para nós, como sociedade, mas a sociedade fica olhando para tudo e fica ela parada. A obra fica parada e a sociedade fica parada. Vai chegar a hora dos juízes, chegou a hora dos deputados e dos senadores, chegou a hora dos governantes, pagaram um preço alto, houve uma faxina em 2018, vai chegar a hora do Poder Judiciário. Eles não perdem por esperar. Não faz sentido as coisas continuarem como está. Nós temos o Poder Judiciário mais caro do mundo. É 3 vezes mais caro do que a Alemanha. E nós não temos um Poder Judiciário que é 3 vezes melhor do que a Alemanha, nem 1/3 da qualidade do Poder Judiciário alemão. A quantidade de funcionários é enorme. Não dá, pô. Nós já tratamos esse assunto aqui, o Rafael já se ocupou disso. E fica aqui a sugestão, viu, para esses promotores públicos, para os conselheiros do Tribunal de Contas, que vivem interferindo aí em ações administrativas e as coisas não deslancham, que eles se candidatem. A eleição é o ano que vem. Exato! Oineg, eu fiz recentemente um rápido levantamento aqui na programação da Rádio Bandeirantes, só sobre questões municipais, estão impedidas ou por pedidos do Ministério Público acatados pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça, ou por decisão do Tribunal de Contas do município, a troca das lâmpadas em São Paulo, desde a gestão Haddad, a concessão do Autódromo de Interlagos, a privatização do ANB, a nova licitação para o transporte público em São Paulo, isso para citar 4 grandes projetos que a Prefeitura de São Paulo tinha e não consegue implementar. Desde a gestão Kassab, nós estamos tentando conceder o estádio do Pacaembu, a iniciativa, e não é venda, hein? É uma concessão do estádio do Pacaembu para iniciativa privada, então estou falando já de praticamente 10 anos de tentativas e parece que agora o projeto vai ser concluído, ou seja, um prefeito hoje, ele não faz nada além de administrar um caixa combalido, porque qualquer coisa que ele tente fazer, desde consertar uma calçada, até reformar o Vale do Anhangabaú, desde contratar uma empresa para trocar lâmpada, até reformar o sistema de transporte público em São Paulo, ele é vetado, ele é simplesmente impedido de fazer. Enquanto isso, por exemplo, no transporte público, ao invés de modernizar o transporte público, de vender o serviço para as empresas por mais 20 anos, São Paulo vai fazendo contrato de emergência atrás de contrato de emergência, o que é ruim para todo mundo. É ruim para a prefeitura, que não consegue estipular novas regras, é ruim para os empresários, que não têm um horizonte longo para investir, e principalmente
é ruim pro usuário, pro cidadão que não vê o serviço melhorar de maneira contundente. Então, hoje, ser prefeito em São Paulo, e aqui não estou falando do Bruno Covas, já era assim com o Kassab, foi assim com o Haddad, por um curto período com o Dória, que está sendo punido agora até pelo slogan que usou, vê se pode, qual é o problema, né? O slogan pode ser ruim ou bom, mas cada um usa o slogan que quiser, mas ser prefeito em São Paulo é simplesmente administrar um caixa quase que inadministrável, porque você não pode sequer trocar uma calçada, corre o risco de parar na cadeia, perder direito político. Improbidade administrativa. Olha, esses caras formam um partido político. Não é um partido político convencional, mas é mais poderoso do que os partidos políticos convencionais, porque os partidos políticos convencionais de esquerda, no caso da oposição ao Bruno Covas, não conseguem fazer o estrago que eles fazem. E eles não trabalham para o bem do país, eles não trabalham para o bem do Estado, eles não trabalham para o bem da cidade. Eles trabalham para que as coisas não avancem. É assim na área ambiental, é assim na área do agronegócio, é assim na propriedade privada, é assim em todas as obras. Eles não querem o progresso do país. Você diz isso para eles, eles vão dizer, não, você está maluco, nós estamos defendendo os interesses da sociedade. Defina a sociedade. Defina a sociedade. Vocês estão defendendo os interesses da sua corporação, para que vocês mandem no país. E eles estão conseguindo. Os políticos não fazem nada. O prefeito de São Paulo que deveria fazer greve de fome na frente do Largo do Aroche, vai lá e faz greve de fome para as pessoas olharem e falarem, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que não deixam os avanços acontecerem, sob o argumento de que estão preservando alguma coisa. Preservando o quê? O centro de São Paulo é um horror. O centro de São Paulo é uma preciosidade abandonada. Está completamente largado. Vale do Anhangabaú, agora aparece, o que me impressiona, essa discussão me incomoda, viu, Eneg? Porque, enfim, né, nós aqui sempre acompanhamos muito a cidade, eu fui repórter muito tempo e acompanhei muito sempre as coisas da cidade, a Câmara, a Prefeitura, então eu frequentei muito o edifício Matarazzo, por exemplo, conheço muito bem o movimento do Vale do Anhangabaú, os paulistanos conhecem muito bem o movimento do Largo do Aroche, o Vale do Anhangabaú, por exemplo, fede a urina. O tempo Exato. todo. É um cheiro banheiro permanente de urina. Eu me lembro que quando o Fernando Henrique Cardoso mudou o Instituto FHC para lá, olha, puxa, agora vai, quem sabe, não é a luz que o Vale do Anhangabaú precisa, vida, né? Prédio dos Correios, nada. Aí revitalizaram o Teatro Municipal ali perto, nada também. Continua aquela fedentina, aquele vazio de gente, aí é vendedor ambulante, aquilo que a gente conhece do centro de São Paulo. Aí ninguém preocupado. Eu não sei se o projeto do prefeito Bruno Covas é o ideal, se não é o ideal, se tinha de ser aquele piso, se pode ser chafariz, se tem de ser fonte luminosa. Mas quando a prefeitura quer fazer alguma coisa para tentar melhorar, aí todo mundo diz, não, peraí, porque o patrimônio público, aí Largo do Aroche. O Largo do Aroche, a gente não ouve falar no Largo do Aroche desde o Sai de Baixo, lembra aquele programa que falava do Largo do Aroche, não sei o quê? Tem muita gente que nem sabe onde é o Largo do Aroche, lá a mesma coisa, velho, largado, aí quando vão reformar, peraí, mas porque Dom Pedro, porque não sei quem, porque, é uma piada, sabe? Ninguém quer jogar o Largo do Aroche, transformar o Largo do Aroche numa loja do McDonald's, se fizessem isso... Aí alguém podia falar, não, peraí, também aí é demais, né? Não vamos... Eles não querem o progresso, mas não é isso, Rafael. Pô. A gente tem que aprofundar essa discussão, é importante, a Rádio Bandeirantes discute isso ela sempre acompanha essa discussão, mas é importante aprofundar cada vez mais. Existe um partido político hoje no Brasil, poderosíssimo, é o Ministério Público. Ele para tudo e subordina os políticos acovardados, amedrontados por causa da Lava Jato, subordina os políticos às suas decisões. Agora, sabe como eles fazem isso? Você pensa que o Ministério Público faz isso ao arrepio da lei? Não faz, não. Faz isso segundo a lei. O Ministério Público não é ilegal. Só que o Ministério Público tem uma lei que autoriza eles a funcionar. A Constituição de 1988, que deu a eles um poder absolutamente ilimitado, mexe na lei. Mexe na lei. A Câmara dos Deputados mexe na lei? Não. Quando vai mexer, vira negócio de mordaça, não sei o quê, mexe, vai lá, encara isso. Existe uma legislação sobre abuso de poder que está em discussão nesse momento, é uma lei que pode ser aprimorada para controlar isso. Não pode você permitir que eles façam o que bem entenderem o tempo todo, como se estivessem sempre certos.
Agora apareceu na Lava Jato os exageros deles, e a gente vê exageros deles não é só lá não. Você acabou de falar, você listou uma quantidade de obras paradas. Eu não me conformo com 16 anos. Olha, se a gente fizesse um terminal de aeroporto de Lego, a gente não ia levar 16 anos para fazer. De Lego. Boa. Pô, ele levou 16 anos, Zé Paulo. É isso mesmo. Você sabe, ó, você estava falando aí de obras paradas, né? O Almir Borges, jornalista, trabalhou muitos anos na Previdência Social, está chamando a atenção para o Largo do Aroche. Ele diz que aquilo lá está virando uma Cracolândia. Mas também exato. tem obra paralisada ali, né? Exato, e aí eles vêm com esse papinho de tem que preservar. Mas preservar o quê? Preservar um lixo? Pelo amor de Deus, valor histórico tem. Tanto tem valor histórico que a prefeitura está querendo revitalizar, porque ali tem bons restaurantes, aquilo é um lugar interessante, potencialmente bonito. Agora, vamos lá, né? Nós não podemos ser a favor da lixarada. E o Ministério Público está abusando. Agora, alguém tem que botar limite. Alguém é o poder político. São os prefeitos. Não estão os governadores se reunindo para aprovar a reforma da Previdência? Tem que incluir estados e municípios. Não estão lá se reunindo? Pois que se reúnam. Porque são todos vítimas. Todos os governadores e prefeitos e o presidente da República, todos os que passaram, os que virão, são vítimas desse modelo corporativo. E agora vai ter eleição para a Procuradoria-Geral da República. É a primeira oportunidade que a gente tem de se livrar desse corporativismo, acabar com esse negócio de lista tríplice, como se eles tivessem o direito de mandar em tudo. Não é assim que funciona, não. Existe uma coisa chamada democracia e o voto tem que ter valor. E não é democracia, o poder judiciário tem que ser democrático. Não tem que ter um representante no Ministério Público que seja fruto das bases, como não tem que ter nas universidades. Isso é tudo balela. Tem que ter alguém que ponha ordem naquela confusão e acabe com as distorções. 16 procuradores trabalhando em Curitiba e um juiz. Não tem juiz-tarefa. Tem força-tarefa com 16 procuradores. 16. Para que 16 caras? Para pensar coisa boba, porque começa a ficar com tempo livre, começa a conspirar, como a gente viu nos áudios vazados.